surge-me sempre uma pergunta para a qual ainda não tenho resposta. Por que é que somos nós, os humanos, e não outra espécie, onde a vida até inclusive já se tenha manifestado bem mais cedo, a possuir uma consciência e uma mente abstrata que, em última análise, nos permite estar aqui hoje a dissertar sobre estes assuntos? A este respeito e gratidão pela escolha da que me sinto alvo, enquanto ser humano, este privilégio por existir e ter a noção disso enquanto possuidor de uma consciência que me afasta do mero instinto de sobrevivência e reprodução que caracterizam os outros seres, que me inspira a continuar a obra da qual sou recipiendário, prezando e respeitando a vida em todos os seres onde ela se manifesta, honrando esse legado. Esta consciência, a nossa consciência, incute-nos o desejo de querer saber as respostas, e que ainda hoje não foram satisfeitas, e estas respostas são feitas às perguntas de onde viemos, quem somos e para onde vamos. E é com as imagens como aquelas que vimos há momentos que nos apercebemos da imensurável dimensão do universo e intuímos haverem mistérios insondáveis que nos consignam. Ao reconhecê-lo, temos dificuldade em encontrar as palavras certas para descrever o que nos vai na alma, pois as palavras com que nos exprimimos não conseguem abarcar a magnitude desta escala de uma forma aceitável para a nossa compreensão. Tanto o que me dá a observar, ouso mesmo acreditar num princípio criador, sobretudo por sentir uma quase total incapacidade para argumentar o contrário, pois o maravilhamento que testemunho, tanto no micro como no macrocosmos, afasta-me do casualístico e aproxima-me do desígnio. O respeito e a gratidão que sinto pelo que me foi concedido fazem-me querer melhorar o que sou, investindo em processos que o possam permitir. Um deles, talvez o mais importante, é a iniciação. Uma palavra que agoura bons futuros a quem por ela passar, pois a sua etimologia latina revela tratar-se da passagem das trevas à luz, da ignorância à compreensão. E quase sem darmos por isso, já encontramos a resposta a uma das perguntas que me foram feitas sobre o significado da luz, da concessão da luz, pois aí está. Quando o neófito confessa ser essa a razão que o leva a querer entrar no templo onde trabalham os maçons, ele reconhece que é aí, no seio dos que já passaram por esse mesmo processo, que poderá encontrar a clarividência, a luz que o poderá iluminar para não tropeçar nas escórias profanas que lhe obstruem o verdadeiro caminho, o rumo a tornar-se um ser melhor. Para entrarmos neste processo iniciático, há que ter em conta que o nosso período de vida poderá conter uma parte que é perceptível e outra que é mais subtil. E ter consciência disso permite olhar para a morte de uma perspectiva diferente da vinculada à religião, num dos aspectos, e à ciência, num outro. Compreendemos então, mesmo sabendo que o nosso derradeiro destino, seja ele natural ou infligido, é levar-nos inexoravelmente à morte, que uma vez lá chegados, morrer não significará o fim da vida como nos foi dado a conhecer, mas sim o fim da nossa identificação com a vida enquanto eu. Os indícios que apontam para o que foi dito atrás sobre a morte poder não ter fim, apoiam-se na tese de que de uma outra forma dificilmente teríamos a noção dessa possibilidade, pois se tudo fosse azul, por exemplo, e tudo o que o mundo contém também fosse azul, então não haveria a cor azul, porque se torna necessário que haja alguma coisa que não seja azul para que o azul seja reconhecido como tal. Pois de outra forma, ao não haver contraste, ele não existirá. Questionarmos sobre o que é que poderá haver para lá da morte, indicia, mesmo que subliminarmente, haver algo inscrito no âmago da nossa existência que aponta para a possibilidade de uma manifestação, contrastando com a forma como percebemos a vida, pois de outra maneira esse pensamento nem sequer nos ocorreria. O grande objetivo da iniciação na maçonaria é proporcionar ao neófito o acesso a uma outra vida, melhor e diferente da primeira, sem que para isso tenhamos real e literalmente que nos finar. Antes de avançar, gostaria de chamar a atenção para 3 fatores que são muito importantes e que devemos ter sempre em conta. O primeiro é que o objetivo desta palestra é apresentar informação
juntando fragmentos de narrativas dispersas ao longo dos tempos e que têm vindo a ser divulgadas pela força do conhecimento, levando-nos a um patamar mais espiritual, quiçá mais consciente, daquilo que é verdadeiramente a iniciação, e que, ao ser emoldurado pela beleza dos símbolos, reúne as condições para proporcionar-nos a sabedoria que todos almejamos. Beleza, força, sabedoria, remetem-nos para o meu segundo ponto, importantíssimo, e ele tem a ver com a natureza dos símbolos. De acordo com o que escreveu o meu amigo Carlos Dugos, no seu livro Tradição e Simbólica do Princípio Real, editado pela Uguina em 1999, ele diz assim: do ponto de vista iniciático, e sobretudo no que respeita aos ofícios rituais, o símbolo constitui o modo de expressão por excelência, e sendo por ser um intermédio que os princípios invocados se representam ao vivo no templo. A importância do símbolo é tanta que percebemos perfeitamente quando René Guénon, uma pessoa a quem eu recorro com muita frequência quando quer saber coisas a sério, diz-nos, e passo a citar, que todo o rito consiste no ato de colocar os símbolos em ação. É também ele que, no livro Autoridade Espiritual e Poder Temporal, sublinha que tudo o que existe, seja qual for o modo, participa necessariamente em princípios universais e nada existe se não fizer parte desses princípios, essências imutáveis e eternas presentes na atualização permanente do intelecto divino. Em consequência, meus amigos, podemos dizer que todas as coisas, sejam quais forem as contingências, encerram, expressam e representam estes princípios à sua maneira e de acordo com a sua existência, pois de outra forma nem sequer existiriam. Todavia, de uma ordem à outra, todas as coisas estão ligadas e correspondem para aparecerem em total e universal harmonia, pois a harmonia não é senão o principal reflexo da unidade do mundo manifestado. E é essa correspondência que é a verdadeira base do simbolismo. O símbolo, e voltando ao Dugos, é de natureza não humana, razão pela qual a sua origem não pode ser procurada através de concepções antropológicas que consignam ao homem o que na sua condição de criatura jamais poderia ter criado. Na realidade, a criação foi um ato único que projetou de uma vez o conjunto total de possibilidades contidas num ciclo, pois os símbolos são a forma de o mundo que conhecemos se representar no plano sensível, de acordo com as regras de reciprocidade e analogia que presidem à meditação e à mediação entre diferentes ordens de realidade. A regra mais importante na interpretação simbólica é a que nos diz que o interior, ou melhor, que o inferior pode sempre representar o superior, enquanto o contrário é impossível. Nunca uma causa pode ser a representante de um efeito, enquanto qualquer efeito representa, obviamente, a causa que está associada. Interessa, portanto, reter, e isto vai ser relevante quando no discurso desta apresentação abordarmos a alquimia, que a representação simbólica é como que a adaptação de um princípio superior a um plano mais baixo, revestindo as modalidades próprias desse plano, para que aí seja possível tornar-se inteligível aquilo que sem essa adaptação jamais poderia manifestar-se. Finalmente, o terceiro aspecto de que vos quero falar prende-se com o silêncio, pois sem o respeito por ele, nada do que estamos aqui a dizer valerá mais do que um churrilho de palpites associado a palavras, pois não adianta falar sobre algo que nunca poderá ser entendido fora do contexto iniciático em que se insere. Veja-se a dificuldade de explicar a um cego o que é o azul, por exemplo, e perceberão onde é que eu quero chegar. Portanto, tentar perceber uma ópera desconhecida cantada num idioma estranho e sem acesso ao libreto é um mero processo de adivinhação e que estará seguramente bem distante da interpretação que o seu criador lhe atribuiu, o que será uma manifesta perda de tempo, tanto para o público como para os intérpretes. Vamos agora recuar no tempo para que haja uma certa percepção histórica dos caminhos que levaram à atual iniciação em maçonaria. Percebemos então que quando no fim do século XVII a Ordem optou por uma versão especulativa, abriram-se as portas a membros de atividades não ligadas à construção ou às artes aplicadas que eram relacionadas com esta matéria e criaram-se assim as expressões de maçons aceites para os identificar,
pois foram então criadas duas situações iniciáticas de difícil resolução, pois a abertura a membros não especializados provocou que o trabalho maçónico se tornasse prioritariamente intelectual, afastando-o iniciaticamente da incontornável parte operativa. Não nos esqueçamos, contudo, que embora nesse momento a maçonaria se tenha convertido numa ordem cujo objetivo deixara de incluir a construção de edifícios materiais nos seus estatutos, ela continua a ser operativa até aos dias de hoje, pois a sua finalidade é auxiliar a construção ou reconstrução desse templo oculto que é o próprio iniciado, como também frisou o saudoso escritor João Aguiar. Em respeito pela tradição, não a de um povo, mas sim aquela que se reporta a toda e qualquer transmissão oral feita através da palavra, é já com o estatuto cultural que a iniciação relata, pela memória preservada neste método, um passado tornado presente. Podemos assim considerar a tradição, no seu mais alto grau de significação, como contendo o repertório universal do conhecimento metafísico, passado de boca ao ouvido, no âmbito de um ritual de iniciação apropriado e unicamente a quem seja detentor de qualificações para o efeito. Essa transmissão processa-se no seio de uma comunidade previamente iniciada, pertencendo a uma cadeia ininterrupta de antecedentes desde a sua origem. Nesta fase da abordagem que eu estou a fazer relacionado com a iniciação e a maçonaria, convém termos em conta que todas as tentativas para fazer compreender o processo envolvido, não na componente operativa, mas sim na parte simbólica e espiritual, são inúteis, como já vos foi dito. Tudo o que aqui possa ser apresentado terá seguramente melhor compreensão por os que já foram iniciados, da mesma forma que é difícil explicar o que é o amor a quem nunca amou. Mas como em ambos os casos a iniciação e o amor são o mais importante que nos acontece em determinado período da vida, fica aqui a minha vontade para contribuir para uma humanidade melhor e mais desperta para o que é verdadeiramente essencial. Podemos então tentar definir a iniciação como uma espécie de antiga arte cujo objetivo residia na metamorfose de uma consciência individual para mudança de paradigma, envolvendo para isso uma técnica espiritual. As antigas civilizações conheciam essa técnica, o que lhes permitia possibilitar a realização espiritual do indivíduo, conferindo-lhe uma verdadeira mutação ontológica que o fazia sentir que fora concebido como tendo uma natureza comum, inerente a todos e a cada um dos seres que passam por um processo semelhante. Pode mesmo dizer-se que a iniciação consiste no meio que permite a aceleração do amadurecimento do ser. Este princípio está presente, obviamente, na iniciação e maçonaria contemporânea, embora os métodos praticados para esse fim sejam mais ritualísticos que radicais, como eram antigamente. Executada em etapas, a iniciação aspira a transmutar o ser humano para o que, na sua natureza, se consiga que saia uma parte completamente transformada, melhorando-a. As antigas sociedades iniciáticas, muito antes da maçonaria ser instituída como tal, ficavam elas associadas enquanto marca da sua influência, pois formavam um núcleo de homens com qualidades acima da média, exigindo-lhes um conhecimento arrebatado e uma mestria perfeita no processo, vista à luz da tradição hermética, obviamente, algo que hoje já não se verifica. Ao longo dos anos, fomos largando a ponta do fio de Ariadne, que era tecido na tradição, e que nos guiava no labirinto das trevas rumo à luz, uma luz distinta da que ilumina o meio religioso, pois aqui não há religião, há espiritualidade. A este propósito, convém lembrar o que diz Próculo, um filósofo grego do século V, sobre o que espera o iniciado. E é curioso pensar há quantos anos já se falam destas coisas. Diz então este filósofo: tendo-o purificado exaustivamente, o hierofante, ou seja, o sumo sacerdote, revela agora ao iniciado uma região toda iluminada e brilhando de esplendor divino. A nuvem e a densa escuridão dispersam e a mente, antes cheia de desconsolada obscuridade, emerge agora, como que para o dia, repleta de luz e alegria, saindo das profundezas em que se encontrava. É curioso notar que a este ponto da iniciação era dado chamar-se
autópsia, palavra grega que significa ver por si próprio. Antes dele, Lúcio Apuleio, um escritor berber do século II, contava-nos que a sua iniciação foi assim uma coisa como a morte voluntária e a salvação obtida pela graça, e ao contactar diretamente com o divino foi, de certo modo, renascido e trazido de volta à estrada para uma nova bênção. Tudo isto e muito mais pode ser conferido em Os Grandes Enigmas ou Os Grandes Mistérios da Iniciação, assim é que é, escrito por Freddy Silva, um apelido que me parece ter origens lusas, e que foi um livro editado entre nós em 2019 pela editora Alma dos Livros, e cuja leitura recomendo vivamente a todos os que queiram esmiuçar os primórdios da prática da iniciação naquilo que são os registros mundiais. Neste mesmo livro, pode-se ler que há muitos séculos os iniciados que experimentavam a ressurreição em vida, erguendo-se com sucesso ao amanhecer, voltavam ao cotidiano com a sensação de um propósito mais elevado, maior integridade moral e medo reduzido. Não pondo em causa a totalidade desta afirmação, o que me despertou a curiosidade foi a frase erguendo-se com sucesso ao amanhecer, pois está implícito nela que teriam passado a noite em claro, expressão que, ao que consta, está relacionada com a iniciação templária, pois neste processo os candidatos serão submetidos a uma noite de vigília, sem dormir, e obrigados por imposição ritualística a trajar de branco. É por isso plausível acreditar que daí resultou a apropriação da palavra branco, do trajo, como sinónimo de noite não dormida, expressão que nós, portugueses, herdeiros dessa tradição, usamos para dizer que passar uma noite em branco é passar uma noite sem dormir. O local onde o neófito se erguia com sucesso, ao amanhecer, tem o seu correspondente na Câmara da Reflexão, ou na Câmara de Reflexões, que nós utilizamos hoje, que é um espaço isolado do mundo exterior e reservado ao candidato antes dele poder entrar no templo. O objetivo deste espaço é proporcionar-lhe o recolhimento, incentivando-o a que medite, por via de alguns objetos ali expostos, naquilo que ele é, naquilo que é afinal a vida e a morte. Mas esta morte que o aguarda através da iniciação é aquela que encontramos na estrofe do poema Glória, de Jorge de Sena, onde podemos ler que um dia libertar-nos-emos da morte sem deixar de morrer. E é a morte do indivíduo que morre para o seu passado e aspira a renascer numa melhor versão de si próprio, já suficientemente seguro e confiante para encarar a sua morte de maneira diferente do que até ali. Os objetos que ali podemos encontrar dependem dos ritos que lhes são correspondentes, mas embora possa haver algumas variações, todos eles visam contribuir para uma interpretação simbólica dos efeitos a que estão associados, preparando o candidato para a necessária transformação ontológica, para não só poder ser admitido como membro de uma loja, mas também para o preparar para o legado vindo da tradição no respeito pelo espaço e pelo tempo sagrado nos trabalhos em loja. Para que tudo isto aconteça e disso haja uma manifestação, é obrigatório largarem-se os metais à porta do templo, tido como sendo o lastro que impede a libertação de todo o interesse profano e material associado ao não iniciado. Essa é a condição indispensável para alcançar o sentido transcendente e autêntico a que aspiram os trabalhos em loja. Se tal não for feito, e aqui convém salientar que o metal é o eufemismo de ego, será impossível elevar-nos acima do nosso próprio pensamento, impedindo o surgimento evolutivo do homem, ressurgido do homem iniciado, chamando a atenção para que a palavra homem não classifica o género, mas sim a raça. Estar-se consciente do espaço e do tempo sagrado em loja significa que, para lá das metáforas do simbolismo arquitetónico, a consciência enriquece-se ao harmonizar-se com os símbolos e rituais, alcançando por essa via e não por outra, um estado de quietude e alerta no respeito pelo acrónimo latino vitriol, o que na sua tradução e interpretação poderá significar: visita ao centro da terra, retificando-te, encontrarás a pedra oculta, uma informação transversal a todas as câmaras de reflexão.
Descodificando um pouco, e numa perspectiva iniciática, podemos interpretá-la como sendo: visita o teu interior e pela iniciação encontrarás o teu eu oculto. Ou mesmo, e é isso que acontece consagrando o espaço e o tempo, encontrarás a essência da tua alma humana, que é o derradeiro objetivo do homem para se melhorar a si e à sociedade em geral. Na maior parte dos ritos, também se encontram precariamente iluminados pela luz de uma vela, um crânio humano, uma ampulheta e uns recipientes contendo sal, enxofre e, eventualmente, mercúrio, todos eles sujeitos a interpretações alquímicas para a sua correta descodificação, algo que o neófito só poderá chegar a saber no decorrer do tempo. É ainda na Câmara de Reflexão que é pedido ao candidato, antes de ser conduzido ao interior do templo, para responder por escrito a algumas perguntas que lhe foram previamente apresentadas e que constituem aquilo que se designa como o testamento profano. Uma das razões para a dificuldade de falar em iniciação a não iniciados é precisamente, e tem tudo a ver com isso, que não se consegue fazer nada a não ser através do método boca ao ouvido, que foi legado pela tradição e, portanto, seria presencial, porque as doutrinas e as palavras escritas que as definem não são verdadeiramente úteis. Os relatos, quando os há, são fruto de uma experiência que é a do candidato, sendo que aquilo que o levou a descrever o que se passou com ele é, maioritariamente, um registro pessoal e não generalista, reportando-se mais ao efeito do que à causa. E como o efeito é uno e pessoal, cada um sente-o e exprime-o de uma forma diferente, não sendo, portanto, aplicável a um todo. Só um bocadinho que é para eu umedecer os meus atributos focais. Muito obrigado. Segundo este princípio, podemos até comparar a iniciação ao amor, pois também aqui são misteriosas as razões que nos levam a amar uma determinada pessoa, pois isso só acontece pelo efeito que ela tem em nós, e vice-versa, obviamente, uma sensação particular e intransmissível que não pode ser generalizada. Mas da mesma forma que nem todos os casamentos são felizes, nem todas as iniciações atingem o seu propósito, embora haja seguramente um sentimento de paixão comum aos dois processos, e isso ninguém o pode negar. O acesso ao conhecimento, como via para a sabedoria, que é aquilo que mais nos interessa, não resulta da memorização de noções intelectuais, mas sim de uma mudança de perspectiva acompanhada de um mergulho em profundidade em direção ao eu interior atrás referido, ao cerne da nossa existência, sabendo que ao assimilar as leis das correspondências universais, verificamos que os mesmos princípios que estão presentes na sua essência também se encontram na raiz do universo. A expansão da consciência rumo à nossa interioridade, por via da iniciação, traduz-se logo por uma compreensão direta daquilo que compõe o ser, do que somos feitos, implicando que, ao assimilar esta nova realidade, seremos dotados, em consequência, de uma compreensão, leia-se iluminação, relativa aos mecanismos profanos que nos condicionam, tornando-nos mais aptos a lidar com o todo. Uma outra explicação para a ausência de testemunhos escritos sobre as iniciações prende-se à descrição intencional presente, à descrição, não é a distinção, é a descrição intencional presente nas obediências que a praticavam, com vista a salvaguardarem-se dos riscos que esta ação podia acarretar, pois que no caso das coisas como eles as faziam, até podiam correr mal. É que esta técnica radical e exigente, que era presente nas antigas iniciações, operava na fronteira do risco e do perigo, e os poucos textos sobre o assunto presentes na literatura iniciática são unânimes no apelo ao segredo de transmissão, permanecendo intencionalmente obscuros relativamente aos meios utilizados para realizar este género de experiência. Esta restrição não era imposta por uma questão de escamotear os meios utilizados ou não os querer passar a terceiros, mas sim por uma necessidade resultante das diferenças entre os neófitos. Embora iguais na gênese, somos todos diferentes nas aptidões cognitivas, e aplicar uma técnica de expansão de consciência a um candidato não devidamente preparado para receber esse novo estado teria todas as hipóteses de acabar mal, podendo mesmo provocar-lhe profundas fissuras mentais ao ponto de lhe poder destruir a personalidade.
Notemos que a abolição dos condicionalismos que simultaneamente limitam e protegem o meio humano do incognoscível podem fazê-lo sentir-se um náufrago na sua própria existência física e psíquica, fazendo-o descobrir em pânico que foi largado ao mar sem saber que, afinal, não sabia nadar. Obviamente que as práticas utilizadas hoje nas iniciações são menos exigentes e não põem em perigo a integridade física dos candidatos, mas isso não implica que devam ser feitas com menor seriedade. É que, como dizia Pitágoras, quando recusava candidatos para a sua academia, isso acontecia a miúde, nem todo o tipo de madeira serve para esculpir o retrato de Mercúrio. É que Mercúrio, como nós sabemos, era o deus romano que vem já da origem do 3 vezes grande Hermes dos gregos, que era o Hermes Trismegisto, e que antes disso também foi o deus egípcio Thoth, aquele que, entre outros atributos, tinha a função de guiar as almas para o outro mundo. A iniciação em maçonaria abre sempre uma porta oculta no âmago dos neófitos, e a principal razão para isso acontecer deve-se à permanência da tradição dos cromossomas memória, um atavismo que renasce quando os princípios alquímicos são evocados. São eles, mais do que as sevícias, que estão inscritos no homem desde tempos imemoriais e que nos reportam ao que hoje chamamos antigos mistérios. Entramos agora, finalmente, no significado da alquimia, tentando afastar alguns dos estereótipos mais brejeiros que circularam, pois ela está bem presente na iniciação em maçonaria. Para o fazermos é preciso, mais uma vez, recuar no tempo até à altura em que ela existia como disciplina plena de legitimidade. Enquanto técnica espiritual usada para a transmutação da consciência, a iniciação tem muito de alquímico, pois esta foi, em muitas épocas, o seu principal método de expressão. Contrariamente à opinião ainda hoje largamente admitida, a alquimia de que falamos não se reduzia a um estádio infantil da química, nem às badaladas tentativas empíricas de se chegar ao ouro comercial. O emprego que os autores herméticos atribuem aos metais usados em metalurgia não deve provocar interpretações precipitadas. A obra alquímica situava-se num plano diferente das operações metalúrgicas ou de outras experiências feitas envolvendo a matéria. René Guénon definiu a alquimia como uma técnica de realização espiritual, em sintonia com pensadores tais como Titus Burckhardt, Mircea Eliade ou Julius Evola, e fazendo eco com eles na missão de devolver a alquimia ao seu sentido original. Esta atitude abriu a porta a outros investigadores na consolidação da ideia que os fins da alquimia nunca foram materiais, antes pelo contrário, pois procuravam contribuir para algo semelhante ao que as religiões já apregoavam: salvação, libertação e imortalidade. Ao enunciar uma realidade que escapa à experiência corrente, a linguagem simbólica necessitou de pedir emprestado a terminologia aos elementos de ordem sensível, mas nunca confundido o sentido com a aparência. Os exercícios operativos descritos nos textos alquímicos não dizem respeito aos elementos físicos designados por enxofre, mercúrio, água ou fogo, nem aos nomes dos metais, mas sim ao equivalente metafísico desses mesmos elementos. O emprego desses materiais, utilizados de acordo com as indicações fornecidas ao abrigo de uma linguagem mitológica, sem contudo menosprezar a sua precisão, tinham como objetivo produzir um efeito retemperador para o corpo e para a alma e não sobre os metais físicos propriamente ditos. O simbolismo artesanal, exprimindo a nobreza de uma substância mineral, concebe a alma como sendo ela mesma constituída de uma matéria física receptora às diversas influências e suscetível de assimilar formas diferentes. Os processos descritos nos textos alquímicos sob um véu intencional mais ou menos opaco revelam técnicas apoiadas na ascese e na meditação, com o fim de proporcionar a transmutação da vil matéria da alma humana numa matéria divina,
apresentada como o ouro à imagem do esplendor solar. Os alquimistas, de acordo com a descrição que davam deles próprios enquanto obreiros de uma atividade que consistia na aparência em pender sobre a transformação dos metais, consideravam a sua própria existência física e espiritual como um metal impuro que eles procuravam transmutar em ouro. Neste uso alegórico das palavras, o chumbo obscuro e pesado designa o estado caótico do homem interior, identificado com o ego e dependente do uso dos sentidos. O meio terrestre, considerado como um nó de crispações impuro e opaco, é um obstáculo à luz do espírito. O ego, estreitamente ligado ao corpo, resulta naquilo que os alquimistas chamam de coagulação, e à qual se encontra fixada a atual forma imperfeita da alma. Pelo contrário, o ouro representa uma alma sã, e a matéria de que é feita, devolvida ao seu estado original, reflete fielmente o espírito divino, impedindo a manifestação deformativa do chumbo. A transformação do chumbo em ouro significa a reintegração da força humana na pureza da sua natureza original. Dito isto, e de acordo com Titus Burckhardt, um filósofo suíço, a transmutação consistirá na redução da coagulação da alma, de molde a chegar à matéria primordial, com a finalidade de lhe devolver as características para que a sua forma seja mais nobre. Percebemos então que a obra alquímica trata a alma como uma matéria que interessa purificar e trabalhar, para que ela possa reencontrar a sua característica divina, e toda a ação que desenvolve tem sempre como base a ideia de dissolver e coagular. Na realidade, a transmutação da alma consiste na dissolução dessa mesma forma coagulada e a respectiva recoagulação da substância volatilizada, de forma a estabilizar o novo estado resultante dessa mesma dissolução. A alma não pode ser transmudada, senão quando já está devolvida à sua matéria original, onde então não poderá ser condicionada por qualquer forma limitada. Uma vez livrada da rigidez que a bloqueava, a alma torna-se maleável, permitindo ao espírito divino dotá-la, no lugar da forma anteriormente moldada pelo ego, pelo vil metal, da nova forma associada a um metal nobre e que possui a essência divina de onde é original. Mais uma vez, René Guénon, no seu livro A Grande Trindade, editado em 1974 pela Gallimard, em Paris, diz-nos que na simbólica cristã, esta dupla operação de dissolução e coagulação corresponde ao poder duplo das chaves, como o de abrir ao desligar, ou dissolver as formas, e o de fechar, unindo-as ou fixando-as. A operação, visando devolver à alma a sua matéria original, começa pela liquefação da consistência corpórea, separando a psique dos laços do corpo. Ao fazê-lo, a alma será dissolvida pelo agente universal chamado água, antes de ser formatada de novo pelo princípio chamado fogo. Chama a atenção para a definição das definições e das noções que em linguagem alquímica se designam pelos termos água e fogo, porque eles são veículos de dissolução, leia-se regeneração, da forma humana. O retorno à matéria inicial, não confundir com regressão ao inconsciente, pois não é nada disso que se trata, não implica uma perda de consciência, antes pelo contrário, pois ela deve ser vivida com lucidez aguçada e num estado de permanente vigília. É assim, ao contactar os 4 elementos, que o iniciado vai conhecer as transformações que lhe são transmitidas pela via iniciática. A alquimia desempenha um papel crucial nesse processo e é obrigatório que se compreenda, ao contrário do que se pensa, que nunca se refere à terra, água, ar ou fogo como se tratassem das substâncias químicas ou materiais, pois não são os atributos reais destas substâncias que vão fazer, e nunca é demais de repeti-lo, que funcionem como comparações, mas sim as suas qualidades ou as condições elementares da existência. É isso que conta. Os 4 elementos constituem os 4 postulados fundamentais onde a matéria primordial se manifesta. Em vez de se falar de terra, água, ar ou fogo, poder-se-ia também referir às qualidades intrínsecas dos sólidos, dos líquidos, do ar ou da chama, realçando que todos eles se manifestam ao nível da consciência
aliando o físico ao espiritual. E na sua existência física, as chamas, os gases, os líquidos ou os sólidos resultam da aplicação desses 4 modos de manifestação no plano material que nós conhecemos. Seguindo novamente a linha de pensamento de Titus Burckhardt, estes conceitos essenciais encontram-se em todos os planos da existência, mesmo no mais subtil, não fazendo a perspectiva hermética mais do que transpor as aparências sensíveis até aos seus equivalentes da ordem interior. Assim, meus amigos, a matéria primordial aponta e adota sempre um destes modos qualitativos e elementares em todos os seus níveis de manifestação, incluindo os dos planos físico e espiritual. No aspecto terra, tende a identificar-se com uma configuração rígida. No aspecto água, manifesta a capacidade de ocupar todas as formas. Sob o aspecto livre e móvel do ar, desloca-se em todas as direções e envolve subtilmente todas as coisas. E sob o aspecto do fogo, revela todos os efeitos que alternam entre a destruição e a transformação. Percebe-se agora a dificuldade em se falar destas matérias a não iniciados, pois só conhecem os atributos destes elementos na sua componente e aparência terrestre, a única que os seus sentidos detectam. Mas estes aspectos de ordem física, e isto é o mais importante que aqui importa reter quando falamos de iniciação em maçonaria, só existem como sendo os equivalentes no plano material dos 4 princípios e elementos onde a vida se manifesta na consciência. Esses 4 elementos estão bem presentes na natureza de cada ser, embora, exceto numa pequena minoria que interiorizou a essência do que é aquilo que é a iniciação, o homem não tem a mínima noção que estes princípios o habitam. Contudo, se for bem sucedido em entrar em contacto com eles, ser-lhe-á concedida uma simplicidade de atuação que o torna apto a receber a vibração equivalente, isto, se esta influência não colidir com nenhum obstáculo residual, gerado pelo desespero egóico que se vê sair de cena, o que podia ser suscetível de anular ou reverter os efeitos que se pretendem. Também Fernando Pessoa, ele teria que aparecer, como é lógico, num contexto daquilo que estamos a falar, em 1932, ao referir-se ao processo alquímico, diz que ele é quádruplo e interpreta desta maneira: putrefação, albação, rubificação e sublimação. O que finalmente, em meu entender, é a sua forma de dizer o mesmo que eu já disse. Se não, vejamos. Segundo ele, para termos sucesso, deixam-se primeiro apodrecer as sensações. Estamos a falar de decomposição, terra. Depois de mortas, embraquecem-se com a memória, branqueando os metais com os quais se pretende chegar à transmutação. O veículo é a água. Em seguida, rubificam-se com a imaginação, ou seja, avermelham-se, levam-se ao rubro, ao fogo. Finalmente, sublimam-se pela expressão, ou seja, mudam do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, é o ar. A obra iniciática começa obrigatoriamente pelo elemento terra, pois, como foi dito, o neófito só conhece o aspecto físico das coisas. Daí, talvez fosse importante, se houver meios para o fazer, que o chão da câmara de reflexão pudesse ser feito em piso de terra, de solo, para fazer sentir ao candidato a sua condição de impermanência no mundo físico, alertando para que a Terra possa vir a ser simbolicamente o destino final que todos esperamos, ou seja, o sítio onde o nosso cadáver irá viver. De seguida, o processo desenrola-se com a redução sucessiva da forma humana num estado de liquefação assimilada à água, depois da água ao ar e, finalmente, do ar ao fogo. De notar que a purificação pelo fogo alcança e finaliza a purificação feita pela água, sendo o princípio espiritual por ele emanado que marcará a substância libertada da alma numa nova configuração. A nobreza deste procedimento é concedida ao venerável, em exercício na loja, competindo-lhe purificar o neófito pelo fogo. Terminada esta ação de limpeza das escórias que trazia consigo, derradeira tarefa iniciática para desimpedir a via para a sabedoria, aspira-se a que um dia mais tarde, e já fazendo o recipiendiário parte da egrégora da loja, esta cerimónia se repita muitas vezes, sempre com o objetivo de fazer dos homens bons, se já forem bons, e homens melhores, para que assim consigamos fazer que
tudo aquilo que aqui foi dito não caia numa ignorância, mas sim que possa ser repetida em sessões diferentes. E é por isso que eu sublinho que faço votos para que assim seja e que assim continue. Muito obrigado pela vossa atenção. Então, muito obrigado, Luís, pela excelente palestra que deste. Acho que ela ultrapassou de uma forma muito ampla o tema de iniciação e cruzou com outros domínios